Você ouve Bandeirantes Acontece. Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir, ouvir. Bandeirantes Acontece. Não só o Ministério da Fazenda, o Haddad pessoalmente, mas o próprio Lula precisam dizer o que pensam daquilo que a Simone Tebet afirmou em entrevista, uma entrevista que ela fez com a Miriam Leitão, em que ela afirmou 3 coisas que exigem que o presidente da República e o ministro da Fazenda digam se concordam ou não concordam. Ela falou a respeito de um ajuste fiscal, um arroxo, um aperto muito maior do que está hoje vigente, e que isso deve ser feito. E aí entrou o lado oportunista da proposta. Isso deve ser feito depois da eleição de 2026 e antes da posse do presidente eleito, seja o Lula reeleito ou seja um outro eleito. Oportunismo porque, claro, se é o que ela pensa, ela deveria defender que isso fosse realizado desde já. Porque o medo da avaliação pública, porque o medo de uma reação que seja decisiva numa disputa eleitoral. Mas, ao mesmo tempo, ela falou publicamente, como se fosse uma conversa que ninguém mais ouviria. E aí ela diz que na transição final do governo Bolsonaro, posse do Lula, aquele período de transição, e ela e o Haddad e aqueles que fizeram parte da equipe de transição, capitaneada politicamente pelo Geraldo Alckmin, e todos eles esperavam um Congresso Nacional mais fiscalista, disse Tebet, pronto para acatar com alegria uma política austera e que reduziria drasticamente, se é que, em vez de redução, não teríamos a suspensão dos investimentos públicos. Mas, disse ela, o Congresso não era tão fiscalista quanto eles pensavam. Na verdade, não é que o Congresso não seja, ou deixe de ser, ou seja. O Congresso está sempre de olho nos votos. Os parlamentares estão sempre medindo o impacto político-eleitoral de cada decisão. Muitas vezes usam critérios errados e caem do cavalo. Outras vezes contrariam a própria posição para aparecerem publicamente falando, fazendo e votando de acordo com aquilo que a maioria espera, quer. Então, um ano depois, as coisas não mudaram. 2 anos depois, vem o pacotaço fiscal, que propunha regras muito mais rígidas. Na verdade, regras injustas a respeito do BPC.
sempre com o eufemismo de combate às irregularidades. Cascata. O combate a irregularidades ele deve ser permanente, qualquer que seja a linha política, econômica, qualquer que seja a política econômica e a economia política abraçada pelo ministro da Fazenda, pelo ministro do Planejamento. Combater fraudes, irregularidades, é uma obrigação diária de qualquer governo, em qualquer programa com dinheiro público. Então não era essa a finalidade. A finalidade era pagar menos, arrancar muita gente do direito ao benefício da prestação continuada. Porém, a proposta aprovada é muito ruim. O que está vigente é ruim. Mas teria sido muito pior se o Congresso tivesse simplesmente carimbado, chancelado o que saiu do Ministério da Fazenda, o que saiu do governo. O Congresso falou, opa, isso aqui é um problema, até porque a oposição aproveitou para apontar o dedo para o governo. Olha só o que eles querem aprovar. Deram milho para bode. E aí a oposição vestiu a roupa de defensora dos direitos sociais. Claro, não ia perder essa oportunidade de apontar o dedo para o governo e dizer, olha, esse é o governo que ataca o benefício de prestação continuada, que estabeleceu, medida inédita, um teto para o reajuste do salário mínimo, sendo que esses mesmos caras que apontaram o dedo, no governo Bolsonaro, nada diziam sobre o não reajuste do salário mínimo. Então, eles não são defensores do valor do salário mínimo, mas não iam perder a oportunidade que o governo entregou de bandeja. Colocou na bandeja prateada e entregou para a oposição. Mas o fato é que, sim, estabeleceram um teto para o reajuste do mínimo, atrelado ao teto de gastos. Teve também tentativa de um ataque feroz ao Fundeb. E, claro, houve o ataque ao abono salarial. Insisto, a oposição, majoritariamente, com algumas exceções ali na chamada oposição de esquerda, mas que é minoritária dentro da própria esquerda, a oposição, ela não está nem aí. Não está nem aí para o salário mínimo, para o BPC, para o abono, mas não perderia essa chance. E o governo eleito dizendo que essas são suas prioridades, as pessoas mais pobres, as condições das pessoas mais pobres, o governo de bandeja entregou um projeto draconiano, atacando principalmente o BPC. Ora, não passou como o governo esperava. Passou, mas não como o governo esperava. E uma parte da imprensa brasileira não reclamou do teor do projeto pelo ataque ao BPC, mas resolveu chamar o projeto de tímido. Querem mais. Querem mais. E nem sabem por quê. Talvez para agradarem ou tentarem agradar a esse ou aquele grupo econômico, a esse ou aquele político que eles querem ver no Palácio do Planalto. Mas atacaram como se fosse pouco, queriam mais.
Mas dessa parte da imprensa não se esperava outra coisa. O problema é que vem a Simone Tebet e diz: o governo também queria mais. Quer mais. E agora, o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, diz, e não é alguém contou que o Ceron falou, não, ele disse publicamente, que as mudanças realizadas nas regras do BPC foram insuficientes para dar sustentabilidade aos gastos do programa. Isso é cínico. Para dar sustentabilidade aos gastos do programa? Sabe aquela história? Queremos cortar, queremos um arroxo, porque queremos salvar o BPC. Isso é cinismo. E cá entre nós, e há um programa que não pode ser vítima de ataques cínicos, de ataques irônicos, de falsos defensores, é o benefício da prestação continuada. Porque o benefício da prestação continuada, ele alcança pessoas idosas, sem aposentadoria, sem renda, e pessoas com incapacidade, ou física ou mental, para o trabalho, pessoas com deficiência, mas que também não têm renda. Então, há duas condições dessas três. Duas dessas têm de estar presentes, uma delas, invariavelmente, tem que ser muito pobre para receber o BPC. Muito pobre. E aí a outra condição é ou ser muito idoso e sem renda, sem aposentadoria, ou portador de deficiência, também sem renda. O país deveria se envergonhar que essa gente não tenha renda. O país deveria se envergonhar. Mas é esse programa que é atacado. Porque o Ceron e o próprio Haddad, eles olham para o custo. E tem uma coisa. O Haddad, fala Ceron, tem mais gente, a fila está crescendo. Proporcionalmente, está se tornando um negócio muito grande. E aí ele repete aquilo que foi dito, aliás, foi dito inclusive por Ciro Nogueira. É interessante essa convergência, né? Que daqui a pouco vai ser maior que o próprio Bolsa Família. Ou seja, o Ciro Nogueira, defensor de Bolsonaro e que agora, claro, está olhando muito para Tarcísio de Freitas, para que seja candidato à presidência, e o governo Lula, por intermédio do senhor Rogério Ceron, secretário nacional do Tesouro, estão falando a mesma coisa. Daqui a pouco vai ser maior que o próprio Bolsa Família. E daí? O Congresso aprovou aquele projeto de lei que limita gastos com o BPC, mas o Ministério da Fazenda calculava economia de 12 bilhões de reais até 2030 com o BPC. E aí, como essa é a meta, um corte, um alívio, uma economia de 12 bilhões de reais, e esse número não será alcançado depois das intervenções feitas no Congresso, o que se vê é a preocupação com o custo do programa, sem analisar o seu impacto social e econômico. Nós já dissemos aqui, o Ronald e eu, durante a pandemia, repetimos aqui a constatação
de que uma parte da população, quando começou a receber auxílio emergencial durante a pandemia, passou a comprar mais arroz, mais óleo de soja, mais macarrão, um pedacinho a mais de frango. Por quê? Aqueles R$ 600 representavam mais do que a renda que essas pessoas têm. Sim, tem, no presente, porque continuam com a renda abaixo daqueles R$ 600 do auxílio emergencial. Então, esses programas, eles acabam, inclusive, tendo impacto econômico positivo. Há cidades no Brasil onde há uma concentração muito grande de aposentados ou de pessoas de baixíssima renda. Os mais jovens saem, vão para outros centros, buscando emprego, estudo, etc. Há cidades cujo comércio, a venda, o armazém, só sobrevivem porque tem lá o Bolsa Família, que garante que as pessoas façam as compras. Então você tem um impacto, não só social, mas econômico. E tem imposto em cima de tudo. Aquilo que é vendido, parte vai para o Estado. O Seron diz que a dinâmica de gastos, essas expressões, né, são muito interessantes. Dinâmica de gastos do BPC preocupa e deve ser alvo de novas mudanças no futuro. Está falando, no caso, especificamente sobre o BPC, ele está falando o que a Tebet propôs em linhas gerais. Arroxo. O secretário diz que é inviável uma despesa obrigatória que não pode ser cortada por decisão do Poder Executivo. Crescer anualmente a uma taxa superior a 2 dígitos. Ô, Seron, o Brasil está indo para R$ 1 trilhão de pagamento de juros. R$ 1 trilhão. Vocês não tocam no assunto, não questionam a formação da dívida, formação histórica, a transferência para a sociedade de dívidas particulares, a corrupção que envolveu em muitos momentos a contratação de empréstimos em nome do povo brasileiro, os juros que são manipulados pelos credores, inclusive por intermédio da Selic. O Alckmin fica insistindo 48, não, 48 já foi há muito tempo. O impacto agora, a cada 1 ponto da Selic, 55 bilhões de reais de impacto na dívida pública. Vocês não tocam nisso. E esse é o centro. E é a fonte de todos esses problemas. Não tocam. Quem são os credores? E os credores têm tal força econômica e política que, obviamente, acabam estabelecendo o curso da Selic. E aí o Seron diz a respeito do BPC lá no Congresso, não foi aprovada a integralidade do que nós gostaríamos para garantir, ou pelo menos para tentar tornar a trajetória dessa despesa mais compatível com os limites do quê? Do que ele chama de arcabouço, que deixou de ser arcabouço. Esse nome foi usado porque lá no começo de 23, final de 22 ainda, parlamentares disseram para o Haddad, nós também não queremos teto de gasto. O Lula falou na campanha que no governo dele não tem teto de gasto, e nós também não queremos. Podem contar com o Congresso, vamos derrubar esse troço, e até agosto você traz o arcabouço
de uma nova política fiscal. Por isso ficou esse papo de arcabouço. Não é mais arcabouço. É uma política estabelecida, vigente, escrita. Ou seja, onde está o problema, diz o Seron, não que ele chame de problema, mas esse é o problema, o teto de gastos. O teto de gastos. Aí é que está. O teto que não foi pedido ou exigido pelo Congresso. E Lula, candidato, disse, no meu governo, não quero teto. E o próprio Haddad, porque muita gente, não é teto, não é teto. O próprio Haddad, em entrevista à Folha de São Paulo, disse, é teto. Teto de gastos. E aí diz olha que interessante o que diz o Seron. Isso é uma questão que não depende muito de juízo de valor. É uma questão matemática. Vai ter que ser enfrentada continuamente. Como é que é? Não depende muito de juízo de valor. Pergunte para o aposentado. Pergunte para o aposentado se a reforma da Previdência deve ser avaliada só como questão matemática ou como juízo de valor, ou deve ser feito juízo de valor, ou como valor social e humano. Pergunte àquele que nem aposentado é e que está velho e não tem renda, se o BPC deve ser visto do ponto de vista rigorosamente matemático, que é uma falácia, bom dizer. A matemática não deve ser desprezada, mas é uma falácia. Ou se há juízo de valor na discussão. Ou pergunte ao portador de deficiência, paupérrimo, que não tem renda, se é ou não juízo de valor que deve orientar essa discussão por aqueles que decidem. Então, integrar os critérios de rendimento de todos os cônjuges e companheiros que não moram na mesma casa, irmãos não solteiros, isso tudo estava lá. Estava lá. A renda de um BPC fica no cálculo para avaliar o recebimento de outro. O que significa isso? Aquela casa ali tem uma senhora de 80 anos que não tem renda. Ela é pobre, ela tem direito ao BPC, ela não tem aposentadoria. E o irmão dela, ou o filho dela, ou a filha dela é portador de deficiência. Também não tem renda, não tem como trabalhar. Então, são 2 BPCs. O que estava na proposta do governo, com todos os eufemismos possíveis, vamos pagar só um. O outro, porque esse um vai ser contabilizado como renda e aí sobe a renda daquele segundo e ele não tem direito ao BPC. O Congresso olhou e falou, não. Permanece considerando unicamente quem mora junto. Tem de estar na mesma casa. Além de entrarem só irmãos solteiros. Há limites que o Congresso colocou lá. E o dinheiro de benefício não integra o cálculo de avaliação. Essa foi a mudança que o Seron detestou, que o Haddad detestou, que a Simone Tebet detestou, não é? Então, o que acontece? Ele disse que o BPC exige um monitoramento mais constante, mais de perto, e acha que há um entendimento completo e consensual no governo quanto à preocupação, ele repete aquela expressão, com a dinâmica desse benefício. O Lula tem de dizer o que pensa disso.
Ele concorda com a Tebet, o Seron concorda. O Haddad foi perguntado pela Juliana Rosa, entrevista exclusiva na Band News TV. Nós transmitimos aqui na Rádio Bandeirantes, uma exclusiva do Haddad com a Juliana, e ela fez a pergunta que não sei por que ninguém havia feito depois daquela entrevista da Simone Tebet. Ela fez corretamente. E aí, o que você pensa disso? O Haddad não respondeu. Ele falou, não, nós estamos sempre fazendo ajustes, né? Ele driblou, deu um drible. Ele falou, estamos sempre fazendo ajustes e tal. Não disse, sou contra. Não disse, não. Eu tenho uma outra avaliação. Não disse. Mas disse, esta semana, que o crescimento, o desenvolvimento não será produzido pelos recursos públicos. O Trump discorda. O Macron discorda. Até o Starmer, traidor da história do seu partido, que na verdade já havia sido traída desde Tony Blair, que também não era nenhuma história maravilhosa, mas bem melhor do que a atual. Embora o Starmer esteja atacando agora ferozmente os princípios do Estado de bem-estar social do Reino Unido. Na Alemanha, como é que vem o desenvolvimento? Como é que nós vamos fazer? A Alemanha está com um crescimentozinho, escapou de uma recessão por pouco no último trimestre, mas o desemprego está em 6,3%. Isso para a Alemanha é um número gigantesco, principalmente quando há ataques à proteção social, como tem acontecido. O que é que eles pretendem fazer? Dinheiro público em indústria de armas. Vamos puxar esse desenvolvimento com investimento público. A internet, uma coisa é tocar o negócio, mas a origem do negócio, dinheiro público, das Forças Armadas, a NASA. O senhor Elon Musk até hoje vive de dinheiro público, com os contratos que tem, com a NASA, com o Departamento de Estado, Departamento de Defesa. Aqui, e todo mundo bate palminha. Ah, o Trump é protecionista. Pô, brilhante. É brilhante. Ah, o Trump está pressionando o presidente do Banco Central para baixar a taxa de juros nos Estados Unidos. Ó, brilhante, é isso mesmo. Está pensando na economia do país. Mas se aqui alguém fala, o presidente do Banco Central precisa baixar os juros. Intervencionista! Obsoleto! O neoliberalismo abomina o socorro. E essas posições do Seron, do Haddad, são absolutamente compatíveis com o conceito do neoliberalismo, que, aliás, tem como uma das expressões nacionais o senhor Paulo Guedes, né? Aquele que falava, rasguem os papeizinhos, vamos acabar com as deduções. A carteirinha verde e amarela, que legal. Chega de direitos, o importante é ter emprego, carteirinha verde e amarela. E esses caras vão na mesma onda. Vão na mesma onda. Então o presidente da República tem de se posicionar. Abominar tudo isso ou tentar fazer uma tabelinha à direita e à esquerda para que isso não tenha peso na eleição do ano que vem. Mas em algum momento é preciso dizer: eu concordo com os ataques ao BPC, é isso? Ou eu repudio esses ataques e desautorizo que alguém fale essas coisas em nome do governo? Isso tem de ser dito. Chega de tergiversar, meu caro Ronald Gimenez.